Boa noite, galera esperta, canal Educação. Estamos de volta, meu povo, muita alegria. O tio Márcio, o nosso querido Mauli e toda a equipe do nosso canal Educação desejando para vocês muita arte, muita vida. Tá, galera? A partir de agora, a nossa conexão com o mundo, o universo da arte. Nós vamos aí recapitular, tá bom? Um assunto bastante recorrente nos vestibulares aqui no Brasil, né? Sobretudo o nosso querido Enem, tá bom? As vanguardas europeias. Quando falar em vanguarda, cada um de vocês já deve alimentar aí o que? O século XX, a época dos grandes massacres, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então nós vamos ter um contexto de bastante preocupação, tensão, conflitos, né? E a arte vai refletir esse contexto. Então a arte do século XX, ela já tem um engajamento, tá? Ligado à sociedade, ligado aos acontecimentos da sua época. Tudo bem? Agora vai, Luisael Maia, show de bola. Galera de Dom Inocêncio, Lagoa do Sítio, olha aí, Memídio, show de bola. Palmeira, galera da Seduc, São José do Piauí, um abraço no coração de vocês, tá bom? O Polo de Canavieira, professora Josiane Rodrigues, maravilha, o barquinho tá lotado, vamos todo mundo pro céu, tá bom? Quem trabalha, agrada a Deus, né? Show, meus amores? Então vamos lá juntos para essa aula maravilhosa, Arte no século XX, as vanguardas europeias. Fiquem à vontade, interajam, joguem sugestões, dicas, tá? Compara alguma coisa, traz para o teu dia a dia. Vamos fazer isso funcionar, beleza? Olha aí nosso querido Santiago Portela, aquele abração no coração, meu irmão. Vamos junto, meu povo, chegar nesse material que tem muita coisa boa. Arte moderna, as vanguardas europeias. Mês de agosto, galera. Então, meus amores, quando falamos no século XX, o que vem na nossa mente é o contexto da Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá? E é esse a inspiração, digamos assim, que os artistas terão para compor suas obras, tá bom? Olha aí, o século XX iniciou em 1º de janeiro de 1901 e terminou em 31 de dezembro de 2000. Foi um período que se notabilizou pelos inúmeros avanços tecnológicos. Galera, nós sabemos que todo período de guerra nós temos muitas mortes, mas aparece aí, hora ou outra, a positividade, né? O que foi que sobrou de saldo positivo. Inclusive, esta nossa aula hoje, ela só é possível devido à internet, né? Por quê? Porque em guerra isso tudo foi usado. Televisão, rádio, internet, telefone, tá? Código Morse. Antigamente eles precisavam de salas enormes para poder desvendar algumas mensagens que eram passadas via rádio ou código Morse. Então hoje nós estamos, digamos aí, que usufruindo, tá? O que os nossos heróis de guerra deixaram pra gente. Todos aqueles mortos deixam essas tecnologias, essas alavancas sociais, tá bom? Então, século XX, marcado pelos avanços tecnológicos, conquistas da civilização, reviravoltas em relação ao poder. No entanto, esses anos podem ser descritos como a época dos grandes massacres, já que nunca se matou tanto como nos conflitos ocorridos no período. Então, meus amores, imagine aí você fazer arte na beira de um lago, perto de casa, um lugar tranquilo, aquela paisagem linda. Agora imagine você fazer arte em períodos antes da guerra, durante a guerra e no pós-guerra. Então, a inspiração, o contexto é outro, né? Os sentimentos, a sensação, elas são diferentes. Olha aí, para a gente lembrar, Primeira Guerra Mundial, 28 de julho de 1914, atenção, essas datas bem importantes, tá? No sentido da gente entender as vanguardas, né? 28 de julho de 1914 durou até 11 de novembro de 1918. A Segunda Guerra Mundial durou de 1939 a 1945. Ok? Então esse é o contexto que nós vamos ter aí das vanguardas. Nesse contexto vão surgir, meus amores, esses movimentos artísticos.
Esses movimentos são as vanguardas europeias. Vanguarda vem de anteceder. Eles antecedem, né, essa modernidade, essa novidade no universo da arte. Então vai surgir o expressionismo, fauvismo, cubismo, abstracionismo, surrealismo, dadaísmo, entre outros. Nós vamos estudar hoje a primeira parte do século XX. Depois a gente vai para a segunda metade do século XX. Aí a gente vai estudar o op art, o pop art, a arte cinética, a pintura metafísica, beleza? A gente vai falar sobre tudo isso. Hoje, somente a primeira metade do século XX. Então, esses movimentos, quando a gente fala movimentos artísticos, cada um deles é dotado de uma premissa, de uma ideologia. O expressionismo tem sua ideologia, o cubismo tem a sua, etc, etc. Então, hoje nós temos aí uma confluência, uma união desses segmentos. Tá? Muitos artistas, quando eles vão compor, eles misturam essas técnicas, essas ideias, né? E acaba criando conceitos com essa ideia da fusão. Hoje, século XXI. Nós ainda hoje herdamos também essas características aí do século XX, tá bom? Então vamos lá, ó. O expressionismo. O expressionismo se caracteriza pela expressão de intensas emoções, tá? As emoções que nós vamos relembrar aqui, ó, nós vamos ter a própria angústia, o medo, tá? A melancolia, a tristeza. Mas não é nem bom ficar falando essas palavras, né? Mas o século XX, ele foi marcado por esses sentimentos. Tanto é que em 1929 nós tivemos a crise de 29, né? Uma depressão em massa. Tá bom? O principal precursor do expressionismo, nós vamos ter o pintor holandês Vincent van Gogh, criador de obras e pinceladas marcadas, cores fortes, traços expressivos, formas contorcidas e dramáticas. E lembre lá que nosso querido Van Gogh também tinha essa relação de uma certa problemática, né, de ordem mental. Ele parecia, hora ou outra, bipolar, esquizofrênico. O fato também que ele bebia muito, viciado em álcool, né? Ok? Então, as obras dele eram bastante expressivas. A origem do termo expressionismo, olha aí, ó, na Alemanha, século XX, tá bom? Classifica-se esse fenômeno em todas as faces da Europa, Alemanha, França, Bélgica, Áustria e Holanda, até a década de 20, vai irradiar para todos esses países. Mas a origem é alemã. Século XX, a gente tem aí o Holocausto, né, o nazismo. Enfim, é uma arte voltada para representar aquele terror daquela época. Tá bom? Autores precursores do expressionismo, com ênfase na emoção subjetiva e na defesa de uma poética sensível à expressão do irracional, dos impulsos e paixões individuais, encontram suas raízes no pós-impressionismo de Van Gogh, Paul Gauguin, no simbolismo e na Art Nouveau, especialmente em Gustavo Klimt. Na Alemanha, a principal precursora do expressionismo foi Paula Modersohn, que fazia o uso simbólico das cores e dos padrões. Então, meus amores, observem que a ideia de exprimir algo que não é visto, né? Emoção subjetiva. Às vezes, quando a gente está triste, quem vai entender é quando é uma pessoa que mais conhece a gente, né? Porque é uma emoção que às vezes ela fica ali meio que guardada, enfim. Hoje nós devemos conversar. Quando você estiver triste, você deve conversar com alguém. Não podemos guardar sentimentos de tristeza. A gente também compartilha, conversa, tá bom? Para amenizar. Então, o expressionismo, meus amores, ele tem essa tensão. Olha aí, galera, São Pedro, Piauí, exatamente, expressionismo. Tá? Ela tem essa tensão, porque o século era marcado por esta pressão psicológica. Olha aí, em reação ao impressionismo, galera, olha aqui, eu vou circular esses dois termos para a gente entender uma coisa. Ó. No expressionismo, a gente vai ter o caráter emocional. No impressionismo, a gente vai ter um caráter
digamos assim, da beleza, da estética, da luz e do movimento. Muita gente confunde o expressionismo com o impressionismo. Então eu coloquei logo essa diferença para a gente entender qual é a relação de um com o outro. Olha aí, ó. O expressionismo se opõe ao caráter essencialmente visual, desenvolvido pelos impressionistas, adotando uma atitude subjetiva e muitas vezes até agressiva com relação à realidade. Esse fenômeno acontece de dentro para fora, trazendo à tona as emoções, angústias e ponto de vista do artista. Então veja, meus amores, que é sentimental, ó, emocional. Já o impressionismo é visual, cor, forma, linhas, luz, movimento, beleza? Contemplação. É uma coisa mais voltada para a estética do belo. Os artistas impressionistas pintavam telas lindas, maravilhosas, paisagens, flores, pessoas em festas, mulheres, enfim. Tá? Já o expressionismo traz essa temática mais, digamos assim, emocional. Olha aí, expressionismo, a ideologia, representar uma visão subjetiva por meio do uso da cor e da linha. Isso significa que o artista registra uma impressão do seu próprio temperamento. Olha aí, galera, quantos artistas nós já vimos aí no universo, né, da arte que trazem essa ideia do seu temperamento ou visão de mundo como chave da sua composição, né? Cada pessoa, cada artista tem uma forma de ver. E essa forma que ele vê, ele tenta traduzir para todos nós em forma de arte. Tá bom? Então, é individual. Você tem uma relação do indivíduo e a obra. Tá? Uma relação do indivíduo com a obra. E esse individual, ele acaba indo para o social. Porque ele está dentro de um contexto. Olha que interessante, o artista fazendo a gente perceber que tudo que acontece com o outro é como se acontecesse em mim. Essa percepção social. Então, naquela época da tristeza, hoje, galera, vamos lá, vamos fazer uma comparação hoje. A gente vê imagens da guerra Rússia-Ucrânia, é chocante. É ou não é? A Ucrânia literalmente arrasada. Nós, quando entramos nesse contexto, a gente sente uma certa pressão psicológica. Pô, vamos entrar em guerra, por que ainda estamos nesse meio termo? Por que não cessa a guerra logo, vamos viver a paz, enfim. Então, todos nós estamos envolvidos no contexto hoje mundial. Por isso vivemos até as crises de ansiedade, porque o mundo inteiro está na nossa mão, né? Beleza, meus amores? Show de bola? Tranquilo? Maravilha, né? Olha, essa crise de ansiedade que nós vivemos hoje, ela tem uma relação com esse contexto todo global. Às vezes a gente pensa que é só em mim, mas é uma pressão de fora para dentro, né? O mundo está diferente, as coisas estão mudando. E nós estamos aqui trabalhando para vencer isso, né? Para se unir e a gente chegar lá mais forte. Olha aí, galera, eu enchi de informações para vocês depois terem um acesso, tá, a esse aporte teórico, para depois a gente fazer revisões. Então, principais características: uso de cores simbólicas, imagística exagerada e intensa. Características das manifestações alemã do século XX, né, é que geralmente apresenta uma visão sombria da humanidade. Quando se fala em Hitler, todo mundo fica logo com aquela ideia literalmente escabrosa, né, porque de fato foi algo muito estranho, muito fora do normal que aconteceu. Então, uma visão sombria associada a essa ideia do expressionismo. Tá? Movimento heterogêneo, o qual proporciona uma atitude e uma forma de entender a arte, que aglutinou diversos artistas em várias tendências, tanto na música, na dança, no teatro, na fotografia. Hoje você pode fazer fotografias expressionistas, danças expressionistas, músicas expressionistas e etc.
O pintor recusa o aprendizado técnico. Olha que interessante. Isso é uma das maravilhas do século XX, essa liberdade de criação, liberdade poética. O pintor não precisa passar por academia de arte. Ele pode ser autodidata, ele pode criar suas próprias técnicas. Não é show? Então, essa ideia da liberdade de expressão, liberdade poética, liberdade artística, é marcada pelas vanguardas, porque elas trazem essa quebra, que antigamente todo artista só era considerado artista se passasse pelas academias de arte. E hoje isso não é bem assim, né? Pinta conforme as exigências da sua sensibilidade, da ideia dele. Tá? O pincel vai e vem fazendo e refazendo, empastando ou provocando explosões. Preferência ao patético, trágico e sombrio, o artista vive não apenas o drama do homem, mas também da sociedade. Como eu acabei de falar para vocês, ó. O artista tem um individual, mas o individual dele é nós, é o irmão, é o outro. Então, tem uma ligação de engajamento. Beleza, galera? Ao engajamento. Tá bom? Ao engajamento. Quando eu coloquei ali a questão do individual, imediatamente eu já associei ao social, porque ele está engajado socialmente. Ele está um ser sociopolítico, artisticamente falando, né? A música, ela tem nos politizado em vários aspectos. Música boa, né? Politizado no sentido de polir, galera, de limpar. Tá bom? Não é a questão dos candidatos, etc. Não. É cada um se polir, né? Na questão do polimento. Engajamento, beleza? Essa palavra é interessante vocês guardarem ela quando falar em expressionismo. Tá bom? Show de bola? Todo mundo entendendo, meus amores? Alguma dúvida, galera de Oeiras? Um abraço caloroso, Palmeira, todo mundo show. De volta ao trabalho, meu povo, que maravilha. Vamos ver as obras, vamos começar a ver aí. Olha aí o nome dos caras, ó. Só gente boa. Van Gogh, Edvard Munch, Emil Nude, James Anson, Egon Schiele, Otto Dix, Wesley Kandinsky, Paul Clio, Francis Bacon e Cândido Portinari aqui no Brasil. Portinari, aquele nosso querido irmão, ele acabou falecendo intoxicado com as próprias tintas. Ele colocava o pincel na boca e, ao longo de vários anos, né, o chumbo foi se acumulando no corpo e ele acabou se intoxicando. Tá bom? Olha aí, meus amores, Edvard Munch, A Morte, 1895. Aí você diz, tio, mas esse quadro ele é do século XIX, né? Finalzinho do século XIX, já lambendo ali o século XX. Mas veja que o século XIX é marcado pela Revolução Industrial. A chegada da indústria, ela gera uma alavanca na sociedade de uma forma complexa, né? Porque havia muitas doenças, muitas mortes, muito desemprego, as máquinas substituindo o homem. Então, é um contexto complexo, né? Também do século XIX. Justamente por essa característica dessa chegada da industrialização, né? E aí a gente vai ter muitas pessoas morrendo, pessoas com muitas doenças, depressão. Veja que o rosto, as cores, acabam trazendo para a gente essa sensação de tristeza. Olha, essa senhora aqui com o olhar mais profundo, o tiozão aqui como se estivesse orando, as tias aqui também com o olhar lateral, visualizando o chão para baixo, né, de olho fechado, literalmente, com uma envergadura denotando uma tristeza. O branco, geralmente, que ele usa é relacionado ao morto. E esse encarado aqui que é interessante, né? Tem um personagem que olha para a gente como se estivesse olhando para o próprio pintor. O pintor, ele acaba se incluindo na tela. Isso é uma técnica clássica, né?
apesar deles não precisarem estudar academia, não precisar estar na academia de arte para ser artista, mas eles acabam utilizando aí uma característica clássica, né? No neoclassicismo, os artistas sempre colocavam um personagem com um olhar estático para frente, como se estivesse olhando para o próprio pintor. Ok, galera? Vejam que as cores, né, contrastam aí o preto, o vermelho. Ele divide literalmente a sala assim numa diagonal, trazendo uma certa movimentação, tá? Mas há um enovelado. Veja que a família está enovelada, está enlutada, né? Aquela pressão que demora ali alguns dias, horas, meses, anos, enfim. Beleza, meus amores? Show de bola, né? Olha aí, Edvard Munch com a própria morte da sua mãe. Aqui é a irmã, né, do Edvard Munch. Quando sua mãe morreu, ele também entrou numa certa crise de tristeza, né? E ele se pintou aí literalmente, né? Fez um autorretrato ali lá no cantinho, e a sua irmã meio que desesperada. Veja que esse olhar da irmã dele nos lembra aquela obra O Grito, que é da autoria do próprio Edvard Munch. Mais uma vez, as cores, o simbólico, né? O preto denotando luto, o branco geralmente está associado ali à pessoa morta, falecida. Tá bom? Interessante também a gente perceber que o artista, ele não se preocupa em trazer o rosto expressionista. Aqui a gente está vendo a irmã dele à frente, né? Assim, com uma certa expressividade a mais. Mas os demais lá no fundo, ó, não precisa nem ver o rosto. O próprio corpo já traz aquela sensação, né? Aquela percepção do sentimento. Beleza? Olha aí agora, James Ensor, galera. Entrada do Cristo em Bruxelas, 1889. Olha o colorido. Olha a diferença entre a obra do Edvard Munch, agora há pouco, e essa do James Ensor. A história do Cristo, né? Agora, veja só que em Bruxelas era onde? Na Bélgica, né? E eu não lembro de história de Jesus na Bélgica, não, viu? Mas rodou o mundo inteiro, Jesus, a história dele, é ou não é? Então, o artista traz essa ideia da renovação social por meio da fé. Quando Jesus chega, a gente segura na mão dele, na hora do aperreio não tem para onde correr, não tem papai e mamãe. É Jesus, é Deus, se existir me dá uma chance. Então, essa ideia da chegada do Cristo em Bruxelas é justamente a esperança, a novidade. Né? As pessoas no pós-guerra, ou até mesmo em épocas de tristeza, a gente se apega à fé, tá bom? Então ele trouxe essa alegoria representando essa chegada do Cristo, né? Olha aqui, ó, como se fosse aqui ele aqui, ó. Tem uma auréolazinha na cabeça dele, ele está bem ao centro. Muitas pessoas sorriem, outras estão sérias, sem entender. Então já traz uma diferenciação da temática, né? Ele tenta trazer essa alegria, mesmo num contexto muito conturbado. Beleza, galera? Show de bola, né? Olha aí nosso querido Vicente Van Gogh e a caveira com o cigarro aceso. Galera, quais são as problemáticas ou qual a mensagem que você vê nessa obra aí? O que é que vocês poderiam dizer? Ah, acho que o Van Gogh queria dizer isso. Ah, eu creio que ele poderia estar tentando fazer a gente pensar nisso, enfim. E aí, galera? O que vocês acham? Qual foi a mensagem que chegou para vocês aí? Uma caveira fuma? Não fuma. Mas o vício do cigarro, ele é demorado para sair da gente, é ou não é? Então ele está fazendo uma alusão aí a
uma impregnação, digamos, pelo próprio tabaco, né? Muitos amigos dele morriam pelo tabagismo, né? O próprio Henry Toulouse-Lautrec morreu aos 28 anos. Ele era alcoólatra e contraiu a sífilis. E fumava muito também. Então, ele faz aí uma preocupação. Logicamente que ele também, Van Gogh, era viciado em absinto, né? Viciado em álcool. Esses artistas do século XIX para o século XX viveram um período, meus amores, onde eles achavam que o luxo das indústrias, da chegada da industrialização, era para você provar de tudo e ao máximo possível. Então, algumas festas, as pessoas bebiam muito, vomitavam e voltavam para comer e beber de novo. Hoje isso para a gente é uma espécie de pecado, né? Estragar a comida enfim. Mas tivemos festas onde o luxo era você permanecer o maior número de tempo comendo e bebendo o máximo possível. Tanto é que os padrões de beleza na antiguidade eram pessoas mais gordinhas e tal. Denotava muita fartura, né? Beleza, galera? Há uma crítica nessa tela, há uma advertência, há quase um autorretrato, né? Ele, Van Gogh, ele tinha problemas de ordem psíquica, que hora ou outra ele entrava em alguns colapsos nervosos e tinha crises também de ansiedade. O final da sua vida é muito trágico, né? Há uma polêmica em relação à sua morte, enfim. Beleza? Mas veja que a obra, ela tem um engajamento, ela tem uma advertência. Hoje, qualquer carteira de cigarro que venda por aí, ela tem umas imagens terríveis no verso, né? Porque, de fato, é algo preocupante. Tá bom, galera? Vamos para frente, meus amores. Olha aí, Émile Noude, A Crucificação, em 1912. Veja que ele traz aí, antecedendo a guerra, Jesus crucificado, as pessoas deformadas, né? Veja que há uma deformação aí na proposta da Émile Noude, tá bom? Por quê? Porque antecedeu a guerra. Vamos lá entrar na Primeira Guerra Mundial, 1914. Então ele refaz uma releitura da crucificação de Jesus, como se a sociedade tivesse esquecido as mensagens de paz e tal, e de repente entrar em guerra novamente, né? Capitalismo selvagem, eu quero, eu tenho, eu preciso, é meu. E aí ele traz essa imagem do Cristo 2 anos antes de estourar a Primeira Guerra Mundial. Ok? Veja a simbologia das cores, os dois ladrões ali, né? Barrabás e o Dimas, né? Ao lado ali de Jesus. Veja que há uma poética em torno disso, né? Há uma poética em torno disso. Beleza, galera? Tem uma questão política, tem uma questão contextualizada na fé do povo, há religiosidade aí também, né? Logicamente. Olha que o expressionismo, ele traz essas sensações, né? Tá bom? E veja que é recorrente também, todo ano a gente assistia a crucificação, né? A paixão de Cristo, a Via Crucis, a caminhada de Jesus com a cruz até o Gólgota. Isso todo ano a gente assiste. É uma marca, né, que deixa aí na sociedade como uma lembrança. Tá bom? Olha aí, agora, Englandshire, A Família, 1918. E aí nós já estamos dentro, literalmente, né, da Segunda Guerra. Perdão, da Primeira Guerra, 1914, né? A Primeira Guerra estoura. E veja que A Família tira aí o foco daquela deformação meio fantasmagórica e agora traz aí para uma reação com a própria pele, ó. Veja que a pele está deformada agora, de tal forma que dá para a gente pensar numa doença de pele, né? Uma doença de pele. Então, antigamente, até para se proteger da peste bubônica, que era lá o piolho do rato, né? Eles tinham que queimar as roupas.
Então, Egon Schiele ele traz aí uma família literalmente despidas, com a roupa já queimada, representando, né, a doença, a falta de saneamento, a falta de cuidados com a sociedade de uma forma geral, né? Que essa família está representando a massa, está representando um todo. Então ele acaba fazendo uma alusão a essa falta de assistência, né? Hoje tudo isso é campanhas políticas, né? Os candidatos usam essas marcas que já foi bastante criticado e mostrado pelos artistas, usam como propostas, né? Recuperação dos bairros, da escola, enfim, do transporte, né? Show de bola. Olha aí, Otto Dix, bebê recém-nascido nas mãos, 1927. Galera, quem é esse pai aí? Quem é a mãe? Será que os pais estão vivos? Será que é um bebê que nasceu já órfão, né? A mãe teve a luz ou morreu no parto e o pai morreu em guerra, enfim. O artista traz uma relação dos órfãos de guerra. A própria perca da infância numa guerra. Imagine as crianças em pleno desenvolvimento, onde precisam do lúdico, do carinho, e são envolvidos por ódio, guerra, medo. Aquilo marca todo ser humano, não é? Então o artista faz essa reflexão, faz a gente mergulhar nesse campo, né, dos recém-nascidos, da origem da vida. Onde nós nascemos, nós nos adaptamos. Se você nasceu numa guerra, você vai se adaptando àquilo. Se você nasceu numa zona de pouco alimento, você vai se adaptando àquilo. Se você nasceu numa zona muito quente, você vai se adaptando àquilo. Então o artista traz essa reflexão, né? Da origem, da vida, de onde ela vem, para onde ela vai. Quais são as marcas que a gente pode empregar numa criança dessa para que ela reflita lá na frente luz, né? Prosperidade, futuro. Beleza, galera? Olha aí o nosso querido Wassily, o Vasily Kandinsky, como queiram, tá? Ele traz aí uma obra com características abstratas, porém bastante expressiva. Então a gente pode confirmar aí que essa obra seria uma obra com características abstratas, porém bastante expressiva. Ok? É um expressionismo abstrato. O expressionismo, ele pode ocorrer, como eu falei para vocês, misturado com outras vanguardas também. Tá bom? É uma característica, digamos assim, até interessante, porque você acaba treinando outras linguagens, né? Olha aí a origem da obra, a datação, 1914, Primeira Guerra Mundial. Então ele traz aí a obra, olha o nome da obra, Fuga. Um corre para colar, outro corre para colar e tem as marcas e deixa rastros e está confuso e está perturbado. Olha aí, Primeira Guerra, há uma confusão, né? Há um destonteado, literalmente. Show? Paul Klee, o balão vermelho. Veja que a obra ela é intensa nesse tom vermelho. O balão ao céu, representando também a criança que largou o balão e se escondeu em casa, devido à guerra, devido à bomba. Aqui no Brasil, em 1922, vai estar começando a Semana de Arte Moderna, tá? Então, as influências lá da Europa, sobretudo no contexto de guerra, vão ser televisionadas, né? Vão chegar aqui no nosso país como influências, digamos assim, muito rápidas, tá? Muito rápido. Tanto é que a bomba de Hiroshima e Nagasaki, literalmente, ela foi filmada, né? Foi televisionada para que todos pudessem assistir o poder de destruição. Então veja que o artista ele faz uma alusão a essa infância meio que perdida ou abandonada. O balão vermelho ao céu, bem no centro da obra, traz essa tensão no ar, tá bom?
As cores cheias de simbolismo também, né? Veja que o quadro parece sujo, parece esfumaçado, né? Ok, meus amores? Show de bola. Olha aí. Van Gogh e a pintura A Sesta. Galera, a sesta é aquela painha depois do almoço, ó. Oh, mas é bom. Tirei umas duas agora nas férias. Só dá pra tirar nas férias, a painha. Depois do almoço, você dá aquela dormidinha assim de 20 minutos. Oh, rapaz, você acorda zerado. Parece que nem tava cansado. Então, o artista, ele acaba trazendo aí uma postura comum, né, no homem do campo, no trabalhador do campo. E nós também, né? De vez em quando a gente aí dá uma relaxadazinha depois do almoço. Então a Sesta é uma obra de 1890, tá? Um dos últimos dos cerca de 820 quadros pintados por Van Gogh. Traz dois camponeses encostados a um montículo de feno, expressando, né, sem fisionomia, toda a narrativa psicológica que explode no cenário, encontrando focos de um lirismo tão marcadamente melancólico que transborda de inocência no merecido descanso da labuta. Ok, galera? Show de bola, né? Então, observe que as ferramentas, a falta de alguns equipamentos, a bota, a luva, né? A quantidade de material trabalhado por esses dois são elementos para a gente perceber, né? Fazer com que a gente perceba esse cansaço, tá? Olha aí a Madonna, de Edvard Munch. Veja que é uma bela jovem e ela está enovelada, embaraçada, rodeada por uma nuvem mais escura. No topo de sua cabeça tem uma boina vermelha, representando essa jovialidade, mas esse tom vermelho dá um aspecto também meio que de perigo, advertência. O olhar dela é introspectivo. É uma bela jovem, porém parece triste. Em volta dela, o artista acaba criando uma espécie de atmosfera, como se fosse uma pressão mesmo psicológica. Tá bom? Muito top essa obra, não é, galera? Madonna, de Edvard Munch. Olha aí, mais uma vez, Edvard Munch, Morte no Quarto da Doente. E esta obra ela se difere das demais porque ele já traz uma pintura, digamos assim, mais chapada, né? Mais cheia. Veja que o rosto dessa personagem que está encarando o próprio pintor já está mais nítido. Tá? Então, algumas fases das obras de Edvard Munch, é notório a gente observar que ele vem trazendo mais forte essa expressão, sobretudo da melancolia, da tristeza. Aqui no Brasil, no modernismo, nós vamos falar aí no Cândido Portinari, Anita Malfatti, Lazar Segal, tá? Artistas que trouxeram da Europa essas influências europeias para o Brasil. E aí eles vão mostrar temáticas brasileiras com técnicas europeias. Ah, tio, então quer dizer que o modernismo é justamente isso? É o Brasil sendo mostrado para o mundo com as técnicas europeias? É basicamente isso, galera. As vanguardas estouram na Europa, os brasileiros vão lá na Europa, aprendem aquelas técnicas, voltam para o Brasil, pintam temáticas do Brasil com as técnicas europeias. E a arte brasileira fica exportável, né? Fica, digamos assim, no mesmo patamar da arte estrangeira. Porque o medo dos artistas brasileiros é que a arte estrangeira sobrepôs-se à brasileira. Beleza? Olha aí o fauvismo. A característica do fauvismo é a simplificação das formas. Tá? Os artistas fauvistas são cada vez mais simples, cada vez mais tranquilos. A cor pura é exaltada. A obra ela é mais simples. Olha aí, ó, Madame Matisse, de Henri Matisse. Veja que a obra ela não tem aquela característica de ser um realismo, mas é uma sugestão, tá? Mais simples. Olha aí o Big Ben de Derain. Ele fez com a técnica pontilhista.
E no fauvismo há uma simplificação da forma. Tá bom, galera? O expressionismo, ele traz sentimentos. O fauvismo, ele simplifica a forma. A obra fauvista, ela é sempre mais tranquila. No cubismo, nós vamos ter as formas geométricas despedaçadas, né? Geometrização das formas e volumes. A obra cubista, galera, é fácil da gente identificar. Por quê? Porque ela tem essa característica de pedaços. É como se tivesse quebrado em pedaços, literalmente. Beleza? A gente vai relembrando aí, né, essas vanguardas, porque é uma espécie de revisão. Tá? Existe o cubismo sintético e o cubismo analítico. Quando falarmos em cubismo sintético, a gente vai perceber uma relação de colagens. Tá? Olha aí, ó, que a gente tem um cubismo sintético e um cubismo analítico. Tá? Geometrização das formas. Veja que aqui seria um cubismo analítico, porque eu não tenho colagens. Já aqui seria um cubismo sintético, ó, porque eu tenho colagens. Olha aqui um pedaço de jornal. Parece que as coisas estão sobrepostas. Beleza, galera? Show de bola? Então, Pablo Picasso é o pai do cubismo. Esse cara aí, o pintor espanhol, né? Pablo Picasso. Grande artista, ficou conhecido mundialmente quando ele fez o quadro chamado Guernica, em manifestação ao bombardeio à cidade espanhola com esse próprio nome. Tá bom, galera? Então, nós vamos dar uma parada aí. Falamos do expressionismo, fauvismo e cubismo. Nas próximas aulas, a gente vai dar continuidade dentro das próprias vanguardas europeias, com uma espécie de revisão bem pontual, porque isso é muito recorrente nos vestibulares, galera. Tá bom? As vanguardas, elas são base também para a arte do século XX. Como eu falei para vocês, ainda hoje nós usamos essas técnicas europeias. Firmeza? Meus amores, é um prazer enorme estarmos juntos novamente. Tá bom? A gente vai fazer essa semana de revisão para na próxima a gente já estar com o conteúdo novo. A todos vocês, muita força, gratidão. Quero mais interação com vocês na próxima aula. Valeu? Grande abraço, galera. Até a próxima. Show!